Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Hoje eu vou falar sobre o conhecimento e informação de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós vamos falar sobre o conhecimento, Ele se encontra ali no coração e no esforço entre os dois reinos, porque o conhecimento é onde o adversário montou seu ataque inicial à humanidade. A arma poderosa de Satanás é a ignorância, mas para usá-la ele teve primeiro destruir ou distorcer o conhecimento verdadeiro. Foi exatamente isto que ele fez com Adão e Eva no jardim do Éden. Ele os iludiu e conquistou atacando a fonte do conhecimento. A primeira coisa que Deus deu a Adão para a sua proteção foi informação. Você é livre para comer de toda árvore no jardim, mas você não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando você comer dela, você certamente morrerá. Não foi isso que nós lemos aí, em Gênesis 2, versículo 16 e 17? Deus passando ali informação para o Adão e passando também o conhecimento. Hoje a informação e o conhecimento nós encontramos na Bíblia. Satanás, a serpente enganadora, ela não lançou um ataque direto a Deus, mas semeou semente de desconfiança na mente de Adão e Eva. O inimigo está semeando semente de desconfiança na mente dos teus filhos. Porque o Satanás ele não tem como atacar diretamente a Deus. Ele ataca os nossos filhos, ele ataca as nossas esposas, ele ataca o teu esposo, irmão, e ataca também aqueles irmãos que estão dentro da igreja, que não estão em conformidade com a palavra de Deus. Aí ele ataca esses irmãos para poder te atingir. Ataca o vizinho, ataca um monte de gente que está ao nosso redor, para poder tentar te destruir. Observe bem quais são as atitudes no meio do qual você está vivendo. Se não é assim que o inimigo usa. Usa todo mundo para poder tentar te destruir. Ele não tem como te atacar diretamente, porque você está alicerçado na palavra de Deus. Aí ele vai usar alguém para poder tirar você da posição. Olha só o que Deus disse para a Eva e Adão, com o conhecimento que eles tinham. Deus disse realmente isso? Você não deve comer de nenhuma árvore do jardim? Olha o inimigo ali atacando eles ali. A serpente sugeriu que Deus não foi honesto com eles. Não tem acontecido isso no nosso meio também? As táticas de Satanás não mudaram muito. Ainda hoje ele nos ataca tentando jogar dúvidas sobre o conhecimento que recebemos de Deus. Ele está colocando dúvida no teu conhecimento. Deus nos diz uma coisa, Satanás nos diz outra. Por exemplo, Deus pode dizer: pelas chicotadas que meu filho levou há 2020 anos, você é curado hoje. Satanás diz: você ainda sente dor. Dois fragmentos de informação conflitantes entram em nossas mentes e nós devemos decidir qual é realmente verdadeiro e qual nós rejeitaremos. Se nós escolhermos acreditar na dor, então nós permanecemos na escuridão a respeito da cura. Nós não receberemos a cura. Este é um exemplo de como os dois reinos trabalham um contra o outro.
O reino das trevas existe para nos enganar e destruir. O reino da luz de Deus nos dá a vida, porque Jesus Cristo, a quem o reino pertence, é a luz. O conhecimento é importante. O reino das trevas consegue seu poder naquilo que nós desconhecemos. Entendeu? Por isso nós temos que ler a Bíblia, para poder estar informado. Senão você fica uma pessoa que cai em qualquer história que se contam por aí. A verdade que nós ignoramos não pode proteger do engano de Satanás. Satanás odeia a palavra de Deus. Ele não tem nenhuma arma que possa permanecer contra ela. Sempre que a palavra de Deus é ensinada ou proclamada, Satanás tenta, mediante de ti, roubá-la ou cegar e confundir as mentes das pessoas de modo que não compreendam e não acreditem. O conhecimento não iluminado pela verdade de Deus é conhecimento obscuro. Nós podemos ter um bacharelado, um mestrado, um PhD, mas sem o Senhor, tudo que nós temos é informação obscura. Ela pode ser suficientemente para nos ajudar a navegar pelo mundo das trevas, mas por si nunca nos conduzirá à verdade. Sem ser pela revelação do Espírito de Deus, nenhum de nós poderia jamais encontrar nosso caminho para Deus. Pessoas educadas na obscuridade são como aqueles a quem Paulo descreveu a seu jovem discípulo Timóteo, como sempre aprendendo, mas nunca capaz de reconhecer a verdade. Vocês vão encontrar isso lá no 2 Timóteo 3, versículo 7. As trevas são a ausência de informações exatas sobre Deus. Está vendo, irmão? As trevas são a ausência de informações exatas sobre Deus. É possível passar a vida toda nas escolas do reino das trevas e nunca ver a luz. É por isso que Jesus disse a Nicodemos, um perito na lei judaica, que era necessário nascer outra vez. Encontra lá em João, capítulo 3, versículo 3. Jesus disse, Nicodemos, você precisa começar de novo. Como é que nós éramos antes de conhecer a palavra de Deus? Nós não tivemos que começar de novo? Olha só o que Jesus quis dizer para Nicodemos. O que você tem aprendido até agora não é bom. O que nós aprendemos antes de conhecer Jesus era bom? Não foi bom. Nós tivemos que aprender tudo de novo. E tem gente que parece que não aprende. Continua no erro. Continua com o que aprendeu. Vou dizer uma coisa aqui para vocês agora. Me acompanha aí. Escuta bem o que eu vou falar. Já estou terminando já. Uma pessoa de grande erudição que não conhece o Senhor não é nada mais do que um tolo altamente educado. Meus irmãos. Nós vamos para a igreja, assistimos às palavras, às pregações. Quando chegarmos em casa, vamos pegar a nossa Bíblia. Vamos ler. Pega os versículos, anota os versículos, para quando chegar em casa consultar a palavra, para poder não ser enganado. Tá, irmão? Estou aqui encerrando esta informação que eu estou deixando para os irmãos e agradeço a Deus esta oportunidade, de estar passando esse informativo, para os irmãos, e que vocês tenham aí um dia abençoado e que Deus continue abençoando vocês. Tchau, tchau, meus irmãos. Até a próxima.